Tripulação, não é novidade pra ninguém que vocês gostam de treta, né? Não é à toa que 2 dos vídeos mais acessados do meu canal são batalhas entre personagens. Então hoje não vai ser diferente, até porque vocês já viram a thumb. Se vocês clicaram nesse vídeo e estão interessados em saber esse resultado, já deixa o seu like e se inscreve no canal, beleza? Que isso é muito importante pra mim. Se una à nossa tripulação. E se você do outro lado da tela tá pensando, ué, esse resultado é muito óbvio, um dos personagens não tem poderes. Não é bem assim que as coisas funcionam, ok? A coisa vai ficar muito feia por aqui. Eu sou seu amigo Homem-Aranha e ultimamente tenho encarado uns problemas pesados. Então é isso mesmo, o duelo de hoje é com 2 personagens prodígios. Um foi picado por uma aranha geneticamente modificada e agora é um super-herói, membro dos Vingadores e por um tempo estagiário do Stark, o Homem-Aranha. Do outro lado do ringue nós temos um jovem acrobata que perdeu seus pais e foi adotado por um milionário que passa a noite toda batendo bandidos com uma roupa de morcego. Dick Grayson, o primeiro Robin, o atual Asa Noturna. Mas antes de mais nada, salve, salve tripulação! Eu sou o seu capitão Moisés Borges e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu universo. Não é meu universo, ok? É meu universo, sem os 2 U's. Então eu já peço pra você deixar o seu like, se inscrever no canal, ok? Tem muito conteúdo nesse canal recheado de coisas nerds pra vocês. Já deixa um comentário aí embaixo dizendo quem você acha que vai sair vencedor nessa batalha. E sem mais delongas, roda a vinheta, Marujo. Pra quem é novo aqui no canal, já devo explicar. As batalhas funcionam da seguinte forma. Eu apresento os poderes básicos dos seus 2 personagens e os seus maiores feitos. E é importante ressaltar que eu pego todas as mídias envolvidas naquele personagem, supondo que todas as suas versões se unissem em um único ser. Então não existe limites aqui. Vamos começar pelo amigão da vizinhança, o Homem-Aranha. Bom, o Homem-Aranha já tem os conceitos básicos que todo mundo conhece. Escalar paredes, velocidade sobre-humana, lançadores de teia. Esse tipo de peso não é problema. A força proporcional de uma aranha, blá blá blá. Mas aqui no vídeo eu vou ressaltar algumas outras habilidades que nem todo mundo sabia sobre o Homem-Aranha. Começando pelo vigor sobre-humano. Não é o Danone. A musculatura avançada do Homem-Aranha produz menos toxinas de fadiga durante a atividade física do que um humano comum. Isso lhe permite se exercer fisicamente por um longo período antes que a fadiga comece a prejudicá-lo. Ou seja, ele consegue lutar bastante, por um bom tempo. Resistência sobre-humana. O corpo do Homem-Aranha é fisicamente mais duro e resistente a alguns tipos de lesão do que a maioria dos corpos humanos normais. Seu corpo é mais resistente a forças de impacto do que qualquer outra coisa. No passado ele sobreviveu a golpes múltiplos de seres como o Hulk. Sim, imagina levando um socão na cara do Hulk, além de sobreviver à explosão de um míssil a queima-roupa. Ele também tem agilidade sobre-humana, imunidade a contaminações. Devido a seu metabolismo acelerado, o Homem-Aranha possui tolerância maior a drogas e doenças do que um ser humano normal, e ele pode se recuperar de efeitos de grandes doses rapidamente. Esse todo mundo conhece, mas eu não poderia deixar de citar, o sentido aranha. E agora eu vou explicar um pouquinho sobre como o sentido aranha funciona. O Homem-Aranha possui um sentido extrasensorial de perigo, ou seja, o sentido aranha, o qual o alerta para potenciais perigos de imediato, pela manifestação de uma sensação de formigamento atrás do seu crânio, o que o permite se esquivar rapidamente e evitando ferimentos. A menos que de forma cognitiva ele cancele seus reflexos automáticos. Ou seja, ele só não vai agir se ele se forçar a não agir, entendeu? Agora vamos falar sobre a inteligência. O Homem-Aranha Peter Parker possui inteligência do nível gênio. Com um QI de 250, Peter é facilmente um dos homens mais inteligentes do mundo. Ele também é um exímio inventor e engenheiro, tanto que ele mesmo construiu seus lançadores de teia. Ele é um mestre em ciências. Ele é um mestre acrobata graças à sua força e equilíbrio fenomenal. E também é um mestre em combates corpo a corpo. Eu sei que tá pensando, ó. Com todas essas vidas que eu tenho, por que não me chama de Homem-Gato? Assume logo, você pensou nisso. Agora vamos falar de alguns trajes diferentes, que poderiam ser usados facilmente por ele numa batalha contra qualquer vilão, ou, no caso, super-herói. Começando pela sua armadura Aranha de Ferro, que não só foi apresentada pra gente no cinema, mas também nos quadrinhos foi dada ao Homem-Aranha durante a Guerra Civil, quando ele estava aliado ao lado do Homem de Ferro. Depois nós temos a armadura Aranha Mark II. O Peter criou a versão 2.0 da sua armadura para compensar a falta do sentido aranha, já que, sem essa habilidade, ele poderia facilmente ser ferido por balas. Depois temos a armadura do Aranha de Ferro Mark III, criada também pelo Peter, com os vários recursos dos laboratórios Horizonte, para lutar contra o Sexteto Sinistro como último recurso se necessário. Ou seja, essa armadura é barra pesada mesmo.
E também nós temos a armadura Aranha de Ferro Mark IV, com todos os recursos possíveis das indústrias Parker. E esse traje está acima de todos os outros trajes que o Homem-Aranha já teve. O traje é leve o suficiente para que o Peter consiga escalar paredes com facilidade, ainda que seja forte o suficiente para desviar de lasers de perto, ou seja, bem apelão. E eu não poderia citar esse também, que é um dos meus favoritos, o traje negro do Homem-Aranha, cujo Peter conseguiu durante as Guerras Secretas nos quadrinhos, que posteriormente viria a ser o Venom, e muita treta envolvida, né? Enfim, agora vamos para alguns dos maiores feitos do amigão da vizinhança. Se você pensa que levou o Homem-Aranha ao limite, espera só pra ver do que o Peter Parker é capaz! Enquanto desviava de um cometa que estava em rota de colisão com a Terra, o surfista prateado acaba caindo em Nova York. E o Homem-Aranha de cara vê o surfista como uma ameaça e os dois entram num intenso combate. O Cabeça de Teia consegue até mesmo derrubar o personagem de sua prancha, que todos sabemos que é uma coisa bem difícil de acontecer. Mas o Peter desiste do combate quando percebe que o surfista prateado arrisca sua vida para salvar uma criança no meio da batalha. Mas a gente pode ver que o Peter consegue lidar facilmente com seres cósmicos, pelo menos no mano a mano. E no acontecimento de Guerras Secretas, o Homem-Aranha consegue um dos seus feitos mais notáveis, e vocês vão se surpreender com essa. Depois de um mal-entendido, Peter Parker, sozinho, derrotou Wolverine, Ciclope, Colossus, Vampira, Noturno e Tempestade, sozinho. Após imobilizar o Noturno com as suas teias, foi fácil pro Cabeça de Teia derrotar todos os X-Men de boa, de maneira humilhante. Eu tenho certeza que os X-Men nunca esqueceram dessa. Vai se sentir mais confortável lá dentro! Acabadas as apresentações do Cabeça de Teia, vamos para o Asa Noturna. Richard John Grayson, mais conhecido como Dick Grayson, filho adotivo de Bruce Wayne, o Batman, é mais conhecido pelas suas identidades de vigilante / herói, foi o primeiro Robin e hoje é o Asa Noturna. Dick Grayson, assim como o Batman, é um ser humano comum que não possui superpoderes, mas é dono de incríveis habilidades, até porque ele não deixa de ser um super-herói só por não ser super. Vamos falar sobre o seu condicionamento. Depois de ser submetido a um regime de treinamento, evidentemente vigoroso e intensivo sob o Batman, Asa Noturna tinha exercido uma forma física praticamente perfeita para alguém da sua idade para efeitos de combate à criminalidade. Sua velocidade, resistência, agilidade e força de Asa Noturna é consideravelmente mais elevada do que um adulto normal, devido ao condicionamento que recebeu do Batman. O Asa Noturna também possui uma dominação de artes marciais. Com apenas 13 anos ele conseguiu fazer um estrago numa parede e sequer apresentar lesões muito graves. O Asa Noturna também é um atirador incrível, capaz de ser comparado a Artemis e ao Arqueiro Vermelho. Usando seus batarangues é raramente visto errando um alvo. É mestre na acrobacia, mestre na discrição, até porque ele foi treinado pelo Batman. O Asa Noturna também é capaz de escapar de várias armadilhas com facilidade. Ele também possui habilidade de detetive, um mestre hacker e técnico em informática e também um exímio em planejamento estratégico. Agora falando sobre alguns apetrechos, assim como o Batman, o Asa Noturna carrega uma variedade de armas em sua pessoa que substitui a falta de superpoderes e também permite uma flexibilidade na hora de atacar o oponente. Alguns como os próprios batarangues, granadas de flash, pelotas de gás, tasers e os seus famosos paus de esgrima, que o acompanham na maioria de suas batalhas. Agora vamos para alguns dos maiores feitos de Dick Grayson. Sabe do que eu mais sinto falta em ser seu parceiro? Dos brinquedos. Presta atenção, ainda não acabou. A relação entre os personagens de Tim Drake e Dick Grayson não é necessariamente uma das maiores que existem entre os ex-Robins. No entanto, na edição 25 do título solo do Asa Noturna, na fase dos Novos 52, encontramos ambos em uma sessão de treinamento, digamos um pouco peculiar, de olhos vendados, em cima de um trem em movimento. Além do grau de risco desse treinamento, este momento fornece uma conversa honesta entre os personagens sobre as suas relações com o Batman. Em Batman Sangue Ruim, vemos os ajudantes do Homem-Morcego tendo que lidar com seu súbito desaparecimento e com a chegada da Batwoman. Entretanto, quando eles finalmente reencontram seu mentor, as coisas não saem bem como o esperado. O Batman havia sofrido uma lavagem cerebral e acaba se voltando contra os seus aliados. E isso nos proporciona um belíssimo combate entre Batman e Asa Noturna, onde o morcego mostra não ter piedade e está disposto a matar. Então se o Dick sobreviveu a algo assim, daria conta do Homem-Aranha. Será? Ou será que não? Sem contar que também Dick Grayson já se tornou o próprio Batman em um dos momentos dos quadrinhos. Então, o personagem está páreo para essa luta. Mas então, vamos para esse confronto. E aí, já tá vindo? Tô, amor. Você nem imagina o trânsito.
Imaginem os universos colidindo, Marvel e DC, e os dois personagens se encontram e travam uma batalha. Temos que levar algumas coisas em consideração. O Homem-Aranha claramente é um ser super poderoso, com força sobre-humana, agilidade sobre-humana, o que nos faz pensar que ele já estaria muito acima do nível do Asa Noturna. Mas, tripulação, parem pra pensar um pouquinho. O Asa Noturna foi treinado por nada mais nada menos que o Batman, fazendo dele um exímio combatente ao crime. E o Asa Noturna já teve que enfrentar pessoas como o Coringa, o Bane, Mr. Freeze, entre vários outros personagens que possuíam superpoderes. Então o Asa Noturna já tá acostumado a lidar com pessoas mais fortes do que ele, fazendo dele um grande estrategista. Então, supondo que esse combate acontecesse nas ruas de Nova York, nós veríamos tanto o Asa Noturna quanto o Homem-Aranha se balançando por aí, pulando de prédio em prédio, tentando despistar um ao outro, ou pelo menos fugir dos ataques. Partimos do ponto que o Peter esteja usando sua armadura de mais poder, que é a Mark IV que eu citei aqui no vídeo. Sim, ele estaria em vantagem, mas ainda não seria o fim para o Asa Noturna. Digamos que de algum modo o Asa Noturna consiga infiltrar os sistemas da armadura do Peter, o deixando vulnerável talvez, ou até mesmo quebrando seus lançadores de teia de alguma forma, forçando o Cabeça de Teia a lutar mano a mano. Sim, o Peter continua sendo mais forte do que o Asa Noturna, só que o Asa Noturna ainda é mestre em artes marciais, e o Peter só sabe bater mesmo, até porque ele foi construindo sua experiência como herói com o tempo. Já o Asa Noturna não, ele teve um intensivo treinamento, quando era apenas uma criança entre 12 e 13 anos. O Peter conseguiu seus poderes dos 15 para os 16, então sim, essa luta estaria muito equilibrada. Novamente, partindo do pressuposto que o Asa Noturna consiga quebrar os lançadores de teia do Homem-Aranha, porque isso sim seria uma grande vantagem do Peter, conseguindo prender ele em algum lugar. Só que aí entramos na questão de que o Asa Noturna também consegue sair de armadilhas facilmente, então para ele se desviar ou apenas cortar as teias do Peter não seria nada difícil. Inclusive ele tem os batarangues. O Asa Noturna seria complicado atingir o Peter a longa distância, porque desta vez contamos com o sentido aranha. E mesmo supostamente com a armadura danificada, o Homem-Aranha ainda teria vantagem contra o Asa Noturna em questão de desviar dos seus ataques. E se vocês pararem para analisar, quantas vezes o Peter já acabou seu fluido de teia no meio de uma batalha e ele teve que improvisar? Colocando todos esses aspectos em conta, deixando a luta mano a mano, se os dois fossem cair na porrada, eu ainda acho que o Homem-Aranha levaria essa. Só que mesmo assim eu acho que seria muito difícil pro Peter, ele ia sair bem machucado devido ao intenso treinamento do Dick Grayson. Ele tem o conhecimento de várias artes marciais. Então pro Peter enfrentar um cara assim seria muito difícil. Pegando um personagem em paralelo, por exemplo, o treinador da Marvel. É um vilão que consegue prever os movimentos dos oponentes. E no meu ver o Asa Noturna tá quase nesse nível. Mas ainda assim eu acho que o amigão da vizinhança levaria essa luta. Porque mesmo com todas essas possibilidades acontecendo, o Peter ainda acaba sendo mais forte e mais resistente que o Asa Noturna. Então, mesmo apanhando bastante e tendo que lidar com vários apetrechos, como por exemplo a bomba de fumaça do Asa Noturna, ou também aquelas rajadas de flash, impediriam o Homem-Aranha de pensar direito durante uma batalha. Então, não seria nada fácil, mas eu concluo que o vencedor ainda assim seria o Homem-Aranha. E acreditem, não tô dando esse resultado só porque eu sou muito fã do Homem-Aranha, e sim porque, pensando de uma forma lógica, Dick Grayson, mesmo com todo o seu treinamento e preparo, ainda é apenas um ser humano comum. E digamos que ele tivesse tempo para estudar e analisar o Peter, assim como, por exemplo, o Batman fez com o Superman, a luta seria ainda assim mais acirrada e mais difícil de decidir um resultado. Porém, eu, na minha opinião, cheguei a essa conclusão aqui. O vencedor dessa batalha seria o Homem-Aranha. Você sabe que eu não quero te machucar, não sabe? E esse foi o combate, tripulação. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês discordam do resultado e querem acrescentar algo a mais, deixa aí nos comentários, beleza? Vou ficar muito feliz de ler. Mas sem tretas, por favor. Então, muito obrigado pelo seu acesso, tripulação. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal, beleza? Se você for novo e faça parte da tripulação. Não se esqueça de ativar o sininho, que isso é muito importante. O YouTube parou de notificar os tripulantes. E peço pra vocês me seguirem nas minhas redes sociais, porque é lá onde eu divulgo os vídeos novos, principalmente no Instagram. E vocês ficam por dentro de tudo que acontece aqui no meu universo. Então eu acho que é isso. Muito obrigado pelo seu acesso. Nos vemos no meu próximo vídeo. Tchau, tchau.